Meus irmãos, bom dia. Quantos irmãos aqui vieram para a ceia hoje? Assim, eu vim para participar da ceia, eu sabia. 1, 2, 3, né? Então, queridos, a gente vai pedir desculpa a vocês porque alguns diáconos não puderam estar presentes. O seu João faleceu, então o irmão Rafael pediu para se ausentar. Então, eu vou deixar a ceia para a noite, e domingo que vem, ou no último domingo de janeiro, a gente celebra a ceia de manhã, tá bom assim, gente? Peço desculpa a vocês, mas volto então no último domingo, porque domingo que vem pela manhã eu não vou poder estar presente aqui, tá bom? Ok? Então vocês me desculpam desde já. E a gente vai marcar uma data específica para fazer também a celebração da ceia da manhã, que algumas pessoas têm dificuldade de vir à noite. Por isso que geralmente eu faço de manhã e à noite. Vocês me desculpam, aqueles que vieram para celebrar a ceia. Tá bom, gente? Faça assim, me desculpa, amém. Então vamos ficar em pé para a gente falar com Deus. Estamos iniciando então o nosso culto presencial e também online, através das redes sociais. A minha súplica é de que a mensagem do Senhor, a mensagem do Cristo, chegue até você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, queremos celebrar o Teu nome, exaltá-lo, porque não há um Deus tão grande como o nosso Deus, que tem nos permitido estarmos vivos para a glória do Teu nome, tem cuidado de nós, tem permitido também, ó Deus, realizar a Sua obra. O Pai, queremos celebrar o Teu nome e celebrar a vida que Tu nos deste. Que neste momento, aonde as pessoas estiverem, possam estar com seus corações contritos, seus olhos voltados para os céus, um coração quebrantado, para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Queremos agradecer por cada irmão que se faz presente. Também pedir aos céus a interferência aqui na terra de pessoas que estão segundo o poder, segundo a Sua vontade, as pessoas que estão no leito de dor. Eu entrego o irmão Alceí nas mãos do Senhor agora, Pai. Tu sabes, Tu conhece toda a sua existência, Tu sabes a sua enfermidade, a sua vontade é soberana, e só o Senhor tem poder de levantá-lo daquele leito de dor. Também nós te pedimos pela irmã Geisa, Pai, que precisa da sua mão santa e curadora nesta hora. Ela está acamada, enferma, e a nossa súplica é que o Senhor a levante, segundo o poder que há no nome de Jesus. Pai, nesta manhã queremos também agradecer pela noite de paz que nós tivemos. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado porque estamos respirando, graças a Deus estamos respirando. O Senhor nos deu mais um dia de vida. Queremos agradecer, Pai, pelo sopro da vida, pelo Teu amor constante. Ministra sobre nós e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tira um pouquinho aqui a rouquidão, não sei se é possível, ou coloca um agudo. Pode sentar, queridos. Ok? Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Isso, obrigado, irmão. Muito obrigado, ficou bom. Vamos ler a palavra de Deus. Na carta de Paulo escrito à igreja de Corinto, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 8 e 9. Temos falado sobre a vontade de Deus na nossa vida, como é difícil compreender. E é uma verdade. É a segunda carta, irmã.
Essa palavra é uma palavra de quase sempre nesse mês de dezembro que passou, em janeiro. A gente continua falando sobre a boa e perfeita vontade de Deus, mas muito mais do que isso, entender a boa e perfeita vontade de Deus. E aceitar a boa e perfeita vontade de Deus. Eu quero continuar nesse foco, para que a gente creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Difícil, né, irmãos? Todas as coisas, boas e ruins, tudo coopera. O dia que a gente entender isso e colocar na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, a gente vai lidar melhor com a vida. E a gente vai lidar melhor também com a morte. A morte é um horror. Ninguém quer morrer. E é isso que a gente vai tratar tanto hoje, como logo mais à noite. Então diz a palavra assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas Ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose sobre mim. O que Paulo não queria? O espinho na carne. A vontade de Paulo era que aqueles espinhos saíssem dele. E ele orou uma vez, ele orou mais uma vez, e ele orou mais uma vez. E o Senhor disse: não é a minha vontade tirar os espinhos da sua carne. E aí ele responde, que nós deveríamos também responder. A nossa oração deveria ser sempre assim: quando algumas coisas não vão bem na nossa vida, quando algumas circunstâncias ruins acontecem sobre nós, e a gente quer que o Senhor tire aquilo da gente. E Paulo entende perfeitamente: então tá bom. Muito embora eu não entendendo a sua vontade, eu vou aceitar a sua vontade na minha vida. Então ele repete: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que então o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Você conseguiria fazer essa oração de gratidão como Paulo fez, dizendo: minha graça te basta. A graça de Jesus é suficiente para a gente seguir o rumo, para a gente seguir a vida cristã, por mais difícil que seja. Então você que nos ouve, você que estão aqui nesse culto presencial, estejamos atentos. A vida não é só flores. A vida é um dom, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Ele nos deu. Trata a vida. Cuide da sua vida da melhor forma possível. Quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe o que é isso. Quem já passou pelas dores de parto sabe o que eu estou falando. Todos nós estamos sujeitos a isso. E é isso que a gente vai ministrar hoje, nesta manhã e logo mais à noite, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por Deus. Que esta manhã de regozijo, de alegria, de contentamento seja o nosso dia a dia, queridos. Não tente lugares mais altos. Vive no patamar de Deus, que é a melhor coisa do mundo. Faça planos, mas a vontade de Deus em primeiro lugar. Sonhos, busque seus sonhos, mas a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando você faz isso, a Bíblia diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E você que me ouve, esteja atento a tudo aquilo que Deus deseja ministrar na sua vida. Nós vamos estar adorando ao Senhor.
Hoje também temos uma parte só do Ministério de Louvor. A gente vai estar adorando. Enquanto a gente adora com a igreja, a gente vai cantar umas 2 canções. Você vai ofertar, vai entregar o seu dízimo ao Senhor. Enquanto isso, fala aos nossos irmãos. A irmã Geisa, ela não está bem. Eu não sabia que ela estava acamada. Ela teve um problema sério também de paralisia facial. Está com inflamação por fora e por dentro no rosto. Então, aqueles irmãos que desejarem visitá-la, podem ir também. Não pode muita gente, mas de 2 em 2, 1 em 1, vai lá e visita, porque ela vai se sentir muito feliz com a sua presença, tá bom? Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Esse louvor fala em espírito e em verdade te adoramos. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, os irmãos podem estar entregando os seus dízimos e as suas ofertas no altar do Senhor. Vamos estar adorando a Ele em espírito e em verdade, entregando a Ele a nossa oferta através das ofertas, do dinheiro, e a nossa oferta através da nossa adoração a Ele. Vamos estar adorando ao Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O próximo louvor que nós vamos adorar o Senhor diz: as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Ele pede para a gente sair da sua tenda, sair de tudo aquilo que nós estamos acostumados, para estarmos adorando ao Senhor, para estarmos fazendo a sua vontade. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz,
assim será tua descendência. Nosso Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas entregues no Teu altar. Só temos, ó Deus, a agradecer por cada irmão aqui presente, cada irmão que entregou, ó Deus, o melhor de si a Ti, Senhor Deus. Perdoe nossos pecados, as nossas falhas. Abençoe cada um que está aqui presente. Abençoe aqueles que estão precisando de Ti, ó Pai. Esteja agora neste momento em cada coração. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Daniel fica cantar uma canção. Obrigado ao Ministério de Louvor. Vamos cantar um hino, né, do nosso amado e querido cantor cristão. 366, amém ou não amém, irmãos? Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Irmão Gelson, está perto aí? Pode vir aqui marcar para a gente, irmão. Meter o braço aqui, por favor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Deve ser a nossa oração de sempre. Firmeza total no meio de tantas lutas e situações e circunstâncias. Três meia meia. Nada põe a minha fé senão na graça de Jesus. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se Ele não pode a face ver, na graça vou viver, e em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, temporal. Ao me cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da
bênção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nós vamos ver quantas pessoas fizeram aniversário ou vão aniversariar, para a gente estar orando também. Está aí Nilson, nosso irmão Nilson e Aurilene de casamento, no dia 5. Vanusa Dias Pedro, no dia 7. Maísa de Oliveira, ontem, dia 8. E a próxima semana, Marcos Paulo, Marquinhos. Também no dia 23, Rosemary Maia e Roberto de casamento. Sebastião Júnior, nosso querido Tiãozinho. Débora Bittencourt, dia 24. E dia 24, Paulo. Bom, só o Paulo aqui que... é o Pablo, desculpa. O Pablo. Ok, que Deus abençoe cada um de vocês que fizeram aniversário. A gente vai estar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado por aqueles que o Senhor quis e permitiu completar mais um ano de existência na face da terra. Que eles saibam, com a sabedoria lá do alto, contar os seus dias aqui na terra com sabedoria e discernimento. Abre os nossos olhos todos os dias para a gente contemplar a formosura da Tua graça e nos ensine a lidar com o dia a dia. Fé para vencer os obstáculos e coragem para continuar te servindo. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Então a gente está também dizendo à nossa igreja que a gente vai ter uma reunião no último sábado de janeiro. Eu estou programando, bem provável, sábado que vem, vou ver a agenda de todo mundo para a gente fazer uma reunião já antecipada para a gente pensar enquanto ao pequeno grupo, enquanto a juventude, enquanto a união masculina, enquanto a EBD. Então é bem provável que a gente, através das redes sociais, a gente informa vocês se nós vamos ter essa nossa reunião, para a gente já ir traçando os planos, porque mês de março já é ali, e é o aniversário da igreja. Estou promovendo já algumas coisas de algumas pessoas que vão estar ministrando para nós aqui no mês de março, onde a igreja vai completar mais um ano de existência. Então prepara o seu coração, e a gente vai tirar aí alguns dias de descanso, mas a gente volta, se Deus assim permitir, para a gente dar sequência a toda a programação. Pensa em um tema para este ano de pandemia, porque a gente não saiu da pandemia, e é bem provável que 2021 a gente continue com a pandemia, porque essa vacina ainda não é a vacina certa, é uma vacina emergencial para diminuir essa Covid que tem realmente ceifado a vida de muitas pessoas. Então, no meio das redes sociais da igreja, vocês ficam atentos. A gente vai ter uma reunião com um pequeno grupo também para a gente conversar sobre a nossa retomada ou não dos pequenos grupos e também as nossas visitas. E alguém está me pedindo aí, pastor, e as visitas da união feminina, masculina? A gente vai num tempo, a gente vai conversar com a liderança para que a gente dê um informe melhor aos nossos irmãos. Mas vocês sabem como anda o vírus ainda, ele continua circulando e tem matado muita gente. Belo Horizonte foi fechada essa semana, né? Lockdown lá, porque lá a coisa está difícil e muitas pessoas. Ontem eu liguei para algumas pessoas, pastor, aqui está morrendo muita gente com Covid. Pastores, líderes, todo tipo de pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado ainda, irmãos. Cuida da saúde, se proteja, porque é necessário nesse tempo, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8.
versículo 26 adiante. Mas quero usar o versículo 20. Ele diz que porque a criação está sujeita à vaidade. Salomão que o diga, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo é vaidade, tudo é futilidade. Ele continua, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Então todos nós aqui, sofremos as angústias desse tempo. E diz, e não somente a ela, mas também nós, repito, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem, a gente geme, a gente sente dores, a gente sente angústias. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Irmãos, louvado seja Deus, que todos nós aqui nesta manhã temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para a gente suportar os momentos adversos da vida. Ele continua ministrando para nós, é Ele que intercede por nós sobremaneira, e diz com gemidos inexprimíveis. E Ele continua, e aquele, o Espírito Santo, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, está aí, maiúscula, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós, igreja, povo de Deus. Nós conhecemos e nós temos experiência com o Espírito Santo. Quem um dia teve uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus, quando Ele entrou em nossas vidas, por mais difícil que seja as circunstâncias da vida, a gente vai crer e vai continuar crendo que Ele vai continuar ministrando em nossos corações, nos dando o consolo e o conforto que a gente precisa. E Ele continua ministrando para nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão, observe que aqui é futuro, conheceu, também o predestinou, futuro. Observe que é só futuro, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Futuro. E aos que predestinou, diz a palavra, a esse também chamou futuro. E aos que chamou futuro, esse também justificou o futuro. E aos que justificou o futuro, a esse também glorificou o futuro. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Eu não sou evangélico. Essa palavra evangélico não existe na Bíblia. Existe filho de Deus, que foram adotados por Deus. Evangélico
é a revista Veja que produziu isso para nós, o Ibope. Todos nós que passamos pela cruz, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, nós somos filhos amados de Deus. E todas as pessoas que são filhos amados de Deus, entende o momento onde essa carta estava sendo escrita. A gente sabe, e eu e você sabemos, que o autor dessa carta, ele não teve vida fácil, teve? Vocês conhecem a história de Paulo, a história da igreja de Roma, esse momento que ele vai dizer que todas as coisas cooperam, que essa igreja, que os cristãos estavam sendo machucados, feridos, mortos por causa da cruz. Por isso que Paulo vai dizer, quando ele escreve a igreja de Filipos, no capítulo 1, ele vai dizer, me parece no 23 e 27, ele vai dizer que para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Então todas as vezes que a gente olha para a palavra, a gente olha para a cruz, fazer a vontade de Deus, sempre foi fácil para aqueles que entendem a cruz de Cristo. Sempre foi fácil, mas muito difícil, porque padecer por Cristo não é nada fácil. No capítulo 9 de Atos, a gente percebe que Paulo, ele ia atrás dos cristãos para a morte, mas quando no capítulo 4, na estrada de Damasco, ele teve encontro com Jesus, a vida de Paulo mudou. E a palavra de Jesus para Paulo naquele lugar, ele vai dizer, olha Paulo, agora você vai sentir na pele o que é padecer por mim. Fazer a vontade de Deus aos nossos olhos, ou aos olhos humanos, parece que é muito difícil. Mas para alguém que nesse exato momento está morrendo por Cristo, é fácil. Morre mais gente perseguida pelo Evangelho nesta hora do que da Covid em todo o mundo. Vocês sabiam disso? Vocês costumam ler a igreja perseguida? Como é que está no Oriente Médio? Como é que está na África a perseguição? Cristãos todos os dias morrem. E é interessante, meus irmãos, não posso falar o nome desse missionário aqui. Ele nos relata o seguinte, que quando a gente está padecendo por Cristo, nós somos como se nós estivéssemos sendo congelados. As pessoas batem e machucam e me ferem e jogam na prisão e te bate. Sabe o que ele diz, pastor? A gente não sente as dores. A gente não sente as dores. Porque o Senhor, Ele nos protege tanto, que as pessoas olham para nós, como pode alguém que a gente bateu, a gente sangrou, e continuar ainda glorificando e exaltando o nome do Senhor. Uma ilustração bem clara é quando Paulo tomou uma coça e Sila tomaram a coça e jogaram ele na prisão e amarraram-lhe um tronco com correntes. O que aquelas pessoas faziam ali? O que Paulo fazia, meus irmãos, diante do Senhor na prisão? Eles choraram? Há um relato que estavam chorando, ou estavam cantando, ou glorificando a Deus. Eles glorificavam a Deus, eles louvavam a Deus, e o louvor deles era tão contagiante que todos os presos ouviam. A adoração a Deus, e o entendimento que aquele sofrimento era algo tremendamente maravilhoso. Deus estava sendo glorificado, e que as portas do inferno, meus irmãos, se afastaram daquele ambiente, e toda a glória devida, todo o louvor devido foi dado ao Senhor, que todas as pessoas foram libertas. E aquele carcereiro então quis tomar a sua vida e consumir a sua vida com espada. E Paulo vai dizer, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. Todo sofrimento, toda dor tem um propósito. Nós é que não entendemos, nós é que achamos que a vida cristã tem que ser flores, que as promessas de Deus e que o tempo de vitória são vitórias materiais. Na verdade não são. É quando você passa por momentos mais difíceis
que você vai entender a sensibilidade do que é fazer a vontade de Cristo e padecer por Ele. E o propósito, meus irmãos, do padecimento é sempre a salvação de vidas. Todas as vezes que nós sofremos para ter uma comunhão com Deus, para ter um relacionamento mais profundo com Deus, dói. As pessoas dizem para mim, pastor, é muito difícil, eu tenho muita dificuldade para ler a Bíblia. Me dá sono? Claro. Claro que vai dar. É evidente que vai dar. Porque se você não está acostumado a ler a Bíblia, você não está sendo treinado a ler a Bíblia, vai te dar sono mesmo. E você não vai ler a Bíblia. E nenhum versículo na semana não vai ler mesmo. Mas me pergunta, quantas vezes você carrega o seu celular durante o dia para estar em uma rede social? Na verdade, irmãos, sofrer por Cristo, ter comunhão com Ele, requer custo, requer sacrifício. Como eu disse no domingo passado, requer entrega. Ou você entrega toda a sua vida ao Senhor Jesus, a Ele, ou você nunca vai ver os milagres de Deus operando através da sua vida na vida das pessoas. A gente vai continuar com a vida rasa, uma igreja rasa, se a gente não entender que a gente precisa se doar, que a gente precisa se entregar e dizer: Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí alguém me pergunta, e a pergunta é sempre: Senhor, será que é da vontade de Deus isso que está acontecendo, queridos, no mundo todo? E aí a gente faz uma pergunta: as pessoas vão morrer, vidas estão sendo dizimadas agora em muitos lugares, que não são por causa do vírus, é por causa da dureza e da forma do ser humano viver longe de Deus. É por causa do pecado que habita na humanidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós mortais, você pode fazer o que você quiser para manter, alguns anos ali na frente. Talvez você não vai até amanhã. Você pode estar exercitando, tendo vida saudável, fazendo do melhor, que não tem essa não. É justamente isso que Paulo vai ministrar para nós. E nós sabemos que Deus age, Ele continua agindo. O coronavírus, ou esse vírus que abateu algumas pessoas ao longo desses meses, quase um ano, são mortes que vão ficar na história da mesma forma que as mortes de outrora ficaram também, marcados em uma geração. Você que me ouve aqui agora, talvez muitas pessoas não percebem isso, você está morrendo. Todos nós aqui estamos morrendo. Essa geração aqui está morrendo. E aí a minha pergunta, e a pergunta de Paulo para nós, de que independente do tempo, do cronos de Deus, a vida e a morte está nas mãos de Deus. E que a vida é um dom de Deus. E que a gente precisa viver a vida de uma forma que dê prazer a Deus, não às pessoas. Observa que nos status a gente coloca algumas coisas para que as pessoas curtam e vejam alguma coisa que nós estamos fazendo. Mas na realidade, isso aí é supérfluo. E tem gente que fica chateado quando você não curte alguma coisa, ou não comenta alguma coisa. Observa que a geração nossa desse tempo é uma geração
totalmente voltada para aquilo que é imediato, para aquilo que, sabe, é passageiro. E as pessoas não estão entendendo de que Deus está nos chamando para viver essa geração de uma forma que agrade o nome do Senhor, para que então a minha vida, ou a vida futura dos seus filhos, seja melhor do que a minha. A minha pergunta aqui nesta manhã: se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos fazendo alguma coisa para que a próxima geração seja melhor do que a nossa? A gente sempre reclama dessa geração, sim ou não, queridos? Mas nós somos culpados dessa geração, porque a gente dá coisas para os nossos filhos que, na maioria das vezes, não precisavam ter. E eu estava lendo muitas coisas a respeito, meus irmãos, desse tempo, das coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente tem uma percepção seguinte, queridos, que 100% dessa geração vai morrer. Mas se vai morrer, outras gerações virão. Vai ser sempre assim, querido, não muda nada, a estratégia não muda nada. Pode causar morte por causa do vírus? Pode, mas outras mortes virão. E a gente precisa olhar para a palavra do Senhor e entender que a nossa vida, a Bíblia diz que é como um sopro. E nós, cristãos, filhos de Deus, nós achamos que o Senhor pode nos abençoar. Tem muita gente que pensa assim: por ser filho de Deus, o Senhor pode me abençoar mais e prolongar a minha vida, e que a minha oração vai ser respondida do jeito que Deus acha melhor para a minha vida. Alguém disse: pastor, quando eu morrer, eu queria morrer como um passarinho. Quem é que sabe a forma do passarinho morrer? Alguém sabe como um passarinho morre? Só Deus sabe, irmãos. Ah, pastor, quando eu morrer eu não quero dar trabalho para ninguém quando eu ficar idoso. Quem é que disse isso, que Deus vai fazer isso na sua vida? Ah, pastor, eu estou obedecendo a Deus porque eu tenho certeza que as bênçãos de Deus virão sobre minha vida, e eu vou prevalecer, e eu vou vencer, e Deus vai fazer assim comigo. Quem é que disse que Deus vai fazer isso para você? Queridos, a mesma dor que você sente, as pessoas que não têm Jesus lá fora sentem. As mesmas aflições que eu e você temos, as pessoas têm lá fora. A grande diferença nossa é que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, queridos de Deus, e que nós temos uma convicção de que a minha vida continua, porque a eternidade mora no meu coração. Quantas pessoas, meus irmãos, que levam a vida light e de repente se foi? Lembra? Quem fez o iPhone, eu esqueci o nome dele, fazia todos os exercícios, com um mês, um homem dos mais milionários no mundo. Ó. E eu estou falando só de um. Imagina quantas pessoas, jovens, crianças, que partiram. E por que partiram? Ele tinha uma vida pela frente, não é assim que a gente fala? Ele tinha uma vida pela frente. Quem é que diz que ele tinha uma vida pela frente? A gente não é dono da vida. Nós nos acostumamos a entender algumas coisas, que nós reagimos por causa da nossa humanidade, mas quando você olha para a palavra, aqui, eu e você vamos morrer. Tem pessoas que são alcoólatras, que vivem no meio da prostituição, tem pessoas que usam todo tipo de droga, e eles estão aí intactos. Você conhece alguém que bebeu a vida toda e durou 100 anos? Eu encontrei com o seu Geraldo, ele é alcoólatra, no meio da rua, estava caminhando. E parei um pouco, porque ele me parou, a gente conversou bastante, fiquei até de ir na casa dele. Ele falou: pastor, essa vida de alcoolismo não presta. Isso é terrível.
Eu entrei nessa, foi tão difícil, eu não consigo mais sair. Mas sabe de uma coisa, pastor? Eu creio muito em Deus. Ele fala comigo, todo barbado, todo sujo, maltrapilho. E pastor Lucas capítulo, ele foi citando os textos da palavra de Deus. Diz assim, pastor. Pastor também está lá pastor, eu sei. Ele está com 75 anos, alcoólatra, não se alimenta bem. E ele está aí. E quantos de nós que achávamos que nós ficaríamos bastante tempo na face dessa terra, não estão entre nós? Então a gente não tem o controle da vida e nem da morte. Por mais programas que você faça, todos nós vamos passar pela morte, com coronavírus ou sem coronavírus. E é isso uma verdade tão absoluta, de que o inevitável, a morte vai chegar para todos nós. E Paulo sabia. Para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Se o viver me deixa produzir na terra, se o meu viver vai abençoar a vida das pessoas, se a minha vida aqui na terra for suficiente para ganhar almas, que o Senhor me permita estar aqui. Sabe, meus irmãos, o legado desse tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas sabem o que estão fazendo, sabem muito bem que a vida é um dom de Deus, mas não reage. Eles continuam fazendo a mesma coisa de que outrora. O coronavírus, meus irmãos, veio tão somente para dizer o seguinte: gente, acorda, você vai morrer. Gente, se prepare espiritualmente. Viva a vida de acordo com a vontade de Deus. Obedeça a Deus. Sai do seu caminho ilícito. Sai do seu caminho errado, porque você vai morrer. O Senhor nos trouxe para dentro, meus irmãos, da nossa casa, para a gente fazer uma autoavaliação da vida. O que é a vida? Você pode ter todo o seu iate, todo o seu dinheiro. Ontem estava ouvindo uma ministração que eu falei: gente, sabe o que eu mais preciso hoje? Uma das mulheres mais ricas da face da terra. Era dona de uma loja grande aí no Brasil. Ela falou: hoje eu preciso somente de uma casa. Não preciso de uma casa grande. Eu não preciso de muitas coisas para viver. Eu não preciso de talheres, de louça, de cristais. Eu preciso estar mais com as pessoas, de viver mais com as pessoas. Então, nesse tempo, nessa introdução dessa palavra, meus irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: não finge que você vai viver a vida até aquele patamar, sabe? Não pense que isso pode chegar. A gente deseja muito isso, a gente ama muito isso, a gente ama a vida. A morte é um horror, irmãos. Eu passei mal, eu fui no segundo céu, falei: Senhor, que coisa horrível. Senti a sensação da morte, é um negócio horrível. Da mesma forma como eu fui com a nossa irmã Geisa, ela apertava a minha mão e olhava para mim: pastor, que saudade, pastor, eu estou morrendo. Eu falei: você não está morrendo, você está vivendo, porque você tem Jesus. É um negócio sério, irmão, ninguém quer morrer. Ela segurava nas minhas mãos, sabe, e segurava assim: pastor, eu estou morrendo. Você não está morrendo, irmã Geisa. Por mais fiel que você seja, por mais fiel que nós somos, por mais obediente que somos, irmãos, ninguém quer se desgarrar dessa vida. A gente ama a vida. E amar a vida, irmãos, é entender que nem todas as circunstâncias, ou todas as circunstâncias, melhor dizendo, boas e ruins, fazem parte da nossa vivência aqui na terra. Então a minha oração nessa introdução é que a gente tenha essa convicção de que, independente da Covid, Deus tem um lugar para nós, que está reservado para nós antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer na pessoa do Cristo, no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso alivia o meu coração, alivia o seu coração.
E eu brinco muito entre a morte e a vida, né? Minha irmã me ligou ontem, dizendo: pastor Gidiel, eu estou assim, como é que você está? Falei: fica tranquila, Iris, você tem a eternidade, lá já está tudo preparado, no 54, no cemitério, está lá, fica tranquila. Não, o meu já está lá em Saracuruna, já estou pagando. Então, minha irmã, a gente está aqui de passagem, minha irmã, calma o teu coração, estou bem, cuida da sua saúde, cuida da sua vida espiritual. A vida é uma passagem da morte para a vida eterna. A gente não tem que estar preocupado com isso, mas a gente se preocupa, né, irmãos? A gente se preocupa, e é esse o nosso maior problema. Nós fomos libertos, meus irmãos, do medo da morte. Nós temos que ter essa consciência. Morrer faz parte da vida. Os sofrimentos, meus irmãos, todo dia grita dentro de nós. Ninguém quer morrer. Lembra quando aquelas lágrimas de sangue, aquelas gotas de sangue jorravam sobre o rosto de Jesus? Ele vai dizer: Senhor, se possível, afasta de mim esse. Mas se não tiver jeito, é muito difícil. Seja feita a sua vontade. Portanto, a gente precisa entender isso. Aquilo que o próprio Jesus vai dizer na sua oração, sobre a futilidade da vida, irmãos. Tudo é fútil, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo que a gente faz, a vida é fútil. A gente bate no peito, né? Com a nossa soberba. Eu acho que esse é um dos maiores vírus. Falaremos isso logo mais à noite. O que nos mata, irmãos, é a falta de amor, é a falta de compaixão, é a falta de doação, é a falta de comunhão. O que nos mata emocionalmente não é a demanda da vida, é a falta de comunhão, é a falta do lugar secreto, falta disso, aquilo. Você quer entender a vontade de Deus? Vai para o lugar secreto. A oração é o pontapé para Deus abrir um leque na sua vida e dizer que você é a pessoa mais importante do mundo, que Deus convida eu e você para viver a vida de um modo que dê prazer para Ele. A vida está passando, a nossa geração está indo. Qual é o legado que você quer deixar? Para você que é jovem, para você que é criança, para você que é adulto, para você que me ouve. Que Deus nos ajude, porque todos nós, irmãos, estamos vulneráveis. A morte pode chegar hoje para mim e para você. Viva de uma forma que você consiga vislumbrar uma tela nova na sua vida, assim. Abrir um novo leque na sua vida e dizer assim: não, eu posso mudar. Eu posso ser melhor nesse tempo de coronavírus ou sem vírus. Eu posso ser melhor. Portanto, que Deus nos ajude nesta manhã a entender aquilo que Paulo dizia: para mim viver é ganho, viver é lucro. Para mim viver é lucro, irmãos. E a gente precisa viver esse tempo de 2021 fazendo a vontade de Deus e dizer que todas as coisas cooperam. E aí a gente vai entender isso logo mais à noite. Que Deus nos abençoe, que Deus fale o seu coração nesta manhã. É a nossa súplica em o nome de Jesus. Amém. São 10 horas, a gente vai ficar em pé. Eu não escolhi um louvor, mas eu sempre termino com louvor. Irmã Vanessa, vem para cá, irmã Aluana, para a gente encerrar com louvor daquilo que Deus já ministrou no seu coração. E no final eu vou estar orando. Vamos estar adorando ao Senhor com esse louvor, diz: mais de Ti, que é mais da presença do Senhor em nossas vidas e menos das nossas vontades, né, do nosso querer, menos das nossas escolhas e mais da escolha do nosso Deus.
ti, mais de ti, Senhor. Oh, aleluias. mais de ti, Senhor. de ti. E menos de mim. Oh, Senhor da glória, mais de ti, Senhor. E menos de mim. Que Ele cresça, E Senhor. menos de mim. Que eu diminua, Senhor, que tu cresça em nós. E menos de mim. Oh, aleluia, Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, seja a nossa oração. Que a boa e perfeita vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, hoje e eternamente. Pai, a Tua palavra é bem clara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o Seu decreto ou propósito. Tu sabes, Senhor, quem somos. Tu nos conheces por dentro e por fora. E nos ensina, Senhor, a cooperar com Teu reino. Nos ensina, Senhor, a buscar as Tuas coisas em primeiro lugar. Nos quebranta. Nos aperfeiçoa. Nos dê força e vigor, fé, para vencer os momentos adversos. E que o Senhor nos ensina a aceitar o jeito do Senhor cumprir a sua vontade, Deus, em nós. Leva-nos em paz, na Tua companhia, nos protegendo e nos guardando e nos livrando de todo o mal. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Um bom dia para todos, em nome de Jesus.